Olá, pessoal! O meu nome é Gustavo Americano, eu sou juiz de direito no estado da Bahia e professor de direito constitucional. Nesse nosso encontro, nós vamos fazer o estudo do direito constitucional intertemporal. Nós vamos estudar sobre fenômenos decorrentes da entrada em vigor de uma nova ordem jurídico-constitucional. O que acontece com a Constituição anterior? O que acontece com a legislação infraconstitucional anterior com a entrada em vigor desta nova ordem jurídico-constitucional? Essa linha de ideia é a temática central do nosso encontro. Qualquer dúvida, qualquer crítica, qualquer sugestão ou elogio que você tiver a respeito dessa temática, fique à vontade para entrar em contato conosco, seja por meio da nossa área do aluno, seja por meio de nossas redes sociais. Então, sem delongas, anotem o grande tópico objeto de estudo: direito constitucional intertemporal. A partir de agora, nós vamos fazer o estudo desse intrigante tema. E eu começo trazendo para vocês um questionamento: quais são os efeitos decorrentes da entrada em vigor de uma nova ordem jurídico-constitucional, de uma nova ordem constitucional? Vejam o seguinte: revoga-se integralmente a Constituição anterior, recepciona a legislação infraconstitucional editada antes da Constituição anterior. Não se recepciona a legislação infraconstitucional e, por consectário, existe uma revogação da legislação por ausência de recepção. Esses efeitos são os efeitos lacto, é a possibilidade que pode ocorrer. Mas a gente precisa, claro, destrinchar de maneira minuciosa todos esses efeitos e promover uma alocação do instituto correspondente. E o primeiro instituto que nós precisamos alocar dentro dessa ordem de ideias que foi apresentada é um instituto da recepção das normas. Vejam o seguinte: quando nós falamos de recepção, o cotejo que é feito, o comparativo que é feito é entre uma nova ordem constitucional, ou seja, entre uma nova Constituição e a legislação infraconstitucional que foi editada antes da égide desta Constituição. O cotejo, portanto, é nova Constituição e legislação infraconstitucional. Qual que é a ideia que devemos ter? Vejam o seguinte: se a legislação infraconstitucional ela guardar compatibilidade, ou seja, ela for compatível com a nova Constituição, por ela será então recepcionada. Porém, se a legislação infraconstitucional não guardar compatibilidade com essa nova ordem jurídico-constitucional, será então revogada por ausência de recepção. Vejam o seguinte: ultrapassada essa ideia da compatibilidade ou não para que ocorra a recepção ou não desta legislação infraconstitucional pela nova Constituição, é necessário o seguinte: que aquela legislação infraconstitucional ela esteja em vigor com o advento desta nova Constituição. Segundo requisito, que essa legislação infraconstitucional ela não tenha sido declarada inconstitucional, tendo como parâmetro a ordem constitucional anterior. Portanto, que ela tenha tido uma compatibilidade
tanto formal quanto material, com a antiga ordem constitucional. E, por fim, que ela tenha única e exclusivamente uma compatibilidade material com a nova ordem constitucional. Não é necessário, portanto, utilizando-se como parâmetro a nova ordem constitucional, que ela tenha tanto uma compatibilidade formal quanto material, mas sim, única e exclusivamente material. O típico exemplo que podemos trabalhar sobre a ótica da Constituição anterior, não era necessário a edição de leis complementares para normas gerais sobre direito tributário. A nossa Constituição de 88 exige, para a edição de normas gerais sobre direito tributário, a edição sob o manto, sobre a roupagem de uma lei complementar. Porém, o Código Tributário, ele possui compatibilidade material com a nossa Constituição. Não é necessário analisar a roupagem, não é necessário analisar a compatibilidade formal. É por isso que o CTN, o Código Tributário Nacional, ele foi recepcionado pela nossa Constituição. Haja vista que ele estava em vigor na edição da Constituição anterior, tinha uma compatibilidade formal e material com ela, não foi declarado inconstitucional perante aquele parâmetro anterior e, com o nosso parâmetro, possui ele sim uma compatibilidade material. Vamos dar uma olhadinha no que o professor Flávio Martins fala sobre esse instituto? Abre aspas. Recepção é o ato através do qual uma nova Constituição recebe, aceita, mantém a validade das leis infraconstitucionais anteriores com ela compatíveis. Quando uma Constituição é substituída por outra, não se faz necessário reescrever toda a legislação infraconstitucional, até porque seria tarefa impossível. Por essa razão, as leis anteriores à Constituição permanecerão válidas e vigentes, por força do fenômeno ora em estudo. É isso que você precisa saber sobre o fenômeno, o Instituto da Recepção. Visto o Instituto da Recepção, precisamos trabalhar agora com o Instituto da Repristinação. E quando nós falamos de repristinação, não é nada mais, nada menos que um fenômeno por meio do qual uma lei revogada volta a produzir efeitos, ou seja, é ressuscitada em virtude da revogação ou da declaração de inconstitucionalidade da sua lei revogadora. Imaginem o seguinte: a lei A é revogada pela lei B. Em um momento posterior, a lei C revoga a lei B, ou em um momento posterior, a lei B é declarada inconstitucional. Pelo fenômeno da repristinação, essa lei A voltaria, então, a produzir efeitos. Vejam o seguinte, a repristinação, ela não se dá de maneira automática no nosso ordenamento jurídico. Um ponto de atenção diz respeito ao controle de constitucionalidade. Vamos dar uma olhadinha? Primeiro, o ensinamento doutrinário. Repristinação, em termos gerais, significa o regresso, o retorno de uma lei revogada, quando sua lei revogadora deixa de existir. É uma espécie de ressurreição da norma revogada, no momento em que sua lei revogadora igualmente perde a vigência. Vejam o seguinte, o STF diz que a recepção de lei ordinária como complementar pela Constituição posterior a ela só ocorre com relação aos seus dispositivos em vigor quando da promulgação desta, não havendo que pretender-se a ocorrência do efeito repristinatório.
porque o nosso ordenamento jurídico, salvo disposição em contrário, não admite a repristinação. Pelo estudo das normas de introdução ao direito brasileiro, a repristinação ela jamais se dará de maneira automática. Vejam que o STF diz, salvo disposição em contrário. Mas nós precisamos ter muita atenção ao que a Lei 9868 nos diz em um dos seus dispositivos. Abre aspas. A concessão de medida cautelar torna aplicável a legislação anterior a caso existente, salvo expressa manifestação em contrário. Então tenham em mente o seguinte: a repristinação, como regra, não é um efeito automático no nosso ordenamento jurídico. As normas de introdução ao direito brasileiro dizem isso. Porém, a Lei 9868 de 1999, que dispõe sobre as ações diretas em controle de constitucionalidade, diz que dentro da questão envolvendo medida cautelar em ação declaratória em ação direta de inconstitucionalidade, o efeito repristinatório existe. Então, tenham muita atenção. E podemos agora avançar para o terceiro fenômeno. É o fenômeno da desconstitucionalização. Esse fenômeno, ele é muito parecido com o fenômeno da recepção. Só que na recepção nós temos a Constituição em cotejo com a legislação infraconstitucional. Na desconstitucionalização, nós temos um cotejo entre a atual Constituição e a Constituição anterior. E a ideia da desconstitucionalização, já antecipando que é um instituto que não possui previsão legal em nosso ordenamento jurídico, mas é de origem francesa, dispõe que as normas da Constituição anterior, desde que compatíveis com as normas da nova Constituição, são por elas recepcionadas. Porém, são recepcionadas nesta nova ordem jurídico-constitucional com o status de legislação infraconstitucional e não com o status de norma constitucional. Vamos dar uma olhadinha nos ensinamentos do professor Flávio Martins? O que ele diz? Abre aspas. A desconstitucionalização ocorre quando a nova Constituição, ao revogar a Constituição, transforma parte desta em lei infraconstitucional. E prossegue ensinando que, abre aspas novamente, esse fenômeno não existe no Brasil, a não ser que a nova ordem, a nova Constituição, expressamente o faça. Como lembra Luiz Roberto Barroso, entre nós, Pontes de Miranda, José Afonso da Silva, Manuel Gonçalves Ferreira Filho admitem a tese. Isso porque, como vimos no capítulo anterior, o poder constituinte originário é legalmente limitado, não possuindo limites em nenhuma outra lei. Ora, se a nova Constituição pode abrogar a Constituição anterior, também pode derrogar a Constituição anterior, mantendo parte dela vigente, mas agora com força de lei infraconstitucional. Esse é o fenômeno da desconstitucionalização, que, como dito, não encontra previsão no nosso ordenamento jurídico, tudo bem? Próximo fenômeno, recepção material de normas constitucionais. Quando nós falamos da recepção material das normas constitucionais, é a possibilidade, é a permissibilidade que é conferida a uma nova, por uma nova Constituição, de determinar que normas da Constituição pretérita permaneçam em vigor, ainda que por pouco tempo. Porém, neste caso, diferentemente da desconstitucionalização,
com status, sim, constitucional. Essa é a ideia do Instituto, que também não encontra previsão no nosso ordenamento jurídico da recepção material de normas constitucionais. Olhem os ensinamentos doutrinários. Abre aspas. Difere da desconstitucionalização, pois nesta última, a norma constitucional anterior permanece vigendo, mas com força de lei infraconstitucional. Na recepção material de norma constitucional, a norma constitucional anterior permanece vigendo, como norma constitucional. Então, é necessário que se faça esse cotejo entre a desconstitucionalização e a recepção material de normas constitucionais. E, por fim, para a gente finalizar, vacatio constitutionis. Vejam o seguinte: todo mundo conhece o que é intitulado, o que é o instituto da vacatio legis, que é um período de vacância de uma lei, um determinado lapso temporal em que essa lei ainda não produz efeitos, compreendidos da sua publicação até a sua entrada em vigor, a fim de que os seus destinatários possam se adaptar ao comando normativo. Essa vacatio legis é o mesmo que a vacatio constitutionis, porém, a vacatio legis está para a legislação infraconstitucional, assim como a vacatio constitutionis está para a Constituição Federal. Olhem os ensinamentos de José Afonso da Silva. Nesse período, portanto, continua a reger os destinos do Estado a lei maior que já existia. As leis que porventura tenham sido promulgadas no período de vacatio constitutionis, em conformidade com regras constitucionais vigentes, valem enquanto durar a vacatio, mas ficam revogadas por inconstitucionais com a entrada em vigor do texto constitucional, desde que não se conformem com os ditames destes. Prezados, meus amigos, com isso, nós finalizamos, então, o estudo do direito constitucional intertemporal. Esses são os institutos que você precisa dominar a respeito, referente a essa temática. Caso tenha ficado alguma dúvida, caso tenha alguma crítica, alguma sugestão ou elogio, fiquem à vontade para entrar em contato conosco, seja por meio da área do aluno, seja por meio das nossas redes sociais. Um abração, pessoal!